Para tanto, nessa noite, Marcos capítulo 14, do versos 3 ao verso 9, e Lucas 22, 54 ao 62, é um livro perto do outro, então você abre em Marcos, e depois você abre em Lucas, e aí vamos ler a palavra de Deus. Marcos 14 e Lucas 22, 54. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele uma certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Lucas 22, 54 a 62. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Senhor, nós oramos aqui, Senhor, na Tua palavra, e pedimos ao Teu Santo Espírito que fale neste lugar. Fale aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Me dá, Senhor, o poder de verbalizar aquilo que foi colocado, que eu meditei, que possa sair, ó Deus, conforme a Tua vontade aos corações dos amados irmãos essa noite. Que cada expectativa da Tua palavra, cada um que tem a expectativa da Tua palavra, Senhor, possa ser alimentado, Deus, com o poder do Teu Santo Espírito nessa noite. Que o Espírito Santo, Senhor, possa ministrar muito mais além daquilo que eu estou falando, Senhor. Aqueles que estão em casa, os irmãos, todos que estão agora ouvindo esta palavra também,
sejam ministrados por esta palavra no nome de Jesus. É a nossa oração para a glória e honra do nome de Cristo Jesus. Assim nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Nessa noite eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre os desafios de testemunhar Jesus publicamente. Essa semana eu fiquei pensando sobre isso, lendo esses textos da palavra de Deus, e fiquei olhando também para nós, para a minha vida e para a sua vida, como é difícil muitas vezes levantar uma voz que testemunha, ações que testemunham, uma vida onde nós testemunhamos do Senhor na sociedade, entre os nossos, na família. E aí nós começamos a pensar, e eu começo a pensar nisso tudo. Há desafios para nós, e o Senhor quer nos preparar a cada dia para nós não negarmos, para nós sermos fiéis ao Senhor no momento certo, na hora certa. Temos uma voz que ecoa todos os dias dizendo: Jesus Cristo é meu Senhor, Jesus Cristo é o meu Salvador. Não importa o dano, não importa aquilo que nós vamos perder, não importa o que as pessoas vão dizer de nós ou sobre nós, nós precisamos ter uma voz todos os dias, que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Salvador, Ele é o nosso amado, Ele é o nosso Redentor. Esses dois textos, amados irmãos, que nós acabamos de ler, temos dois acontecimentos que demonstram os desafios sobre publicar Jesus, sobre falar de Jesus, sobre adorar a Jesus, ou sobre se render diante do Senhor Jesus. Na primeira parte nós encontramos no livro de Marcos uma narrativa de uma mulher, mas João fala que essa mulher é Maria. E nós encontramos aqui o desafio de Maria, que estava na casa de Simão leproso. E o grande desafio de Maria não foi com os de fora, o desafio de Maria foi com os de dentro, com os próprios discípulos, que repudiaram, que tentaram impedir dela fazer aquela ação de adoração, de testemunho, de gratidão ao Senhor. E Maria teve que se posicionar diante do Senhor com consciência, com toda virtude na presença de Deus. Eu quero só trazer um parênteses de ensinamento aqui. Quando a Bíblia fala que estava na casa de Simão leproso, esse homem não era leproso, porque se ele fosse leproso, ele não poderia receber ninguém em sua casa. Mas provavelmente esse homem estava oferecendo um banquete para Jesus, porque Jesus tinha o curado da lepra, e assim o seu nome ficou conhecido como Simão leproso. Mas alguém que estava recebendo em sua casa não poderia ser leproso. Então só é o nome, né? Um significado da vida dele, daquilo que ele tinha vivido. Mas eles estavam ali, e de repente nós encontramos ali uma mulher, Maria, tendo que vencer os seus próprios irmãos, as pessoas que estavam caminhando com Jesus, de testemunhar a ação de Jesus. E no outro texto, amados irmãos, nós encontramos também Pedro, um homem que teve a oportunidade de dizer assim: não, Ele realmente é o Senhor, é o meu Senhor. Nós encontramos Pedro agora numa situação que não era mais com os seus, mas com aqueles que estavam de fora, aqueles que estavam perseguindo Jesus, que estavam ali na hora perto da crucificação de Jesus, perto da morte de Jesus. Pedro foi interrogado, Pedro foi confrontado sobre ele era ou não discípulo de Jesus, e a Bíblia diz que Pedro negou. Pedro falou: não conheço, não sei quem é esse. E aí nós entendemos aí o coração de Pedro, o medo de Pedro, né, em testemunhar, o medo de Pedro em falar: não, realmente é o mestre, realmente eu sou discípulo dele. E a Bíblia demonstra que Pedro, naquele exato momento, ele não segurou, ele não afirmou que era discípulo, e a Bíblia diz que ele teve essa oportunidade e não o fez. Talvez eu e você nessa noite podemos pensar: mas esse Pedro é fraco, né? Esse Pedro, como Pedro fez isso? Mas sabe, irmãos, quando nós pensamos em Pedro, nós pensamos num homem com virtudes,
E olhamos Pedro também, como um homem também, que ele tinha desejo, ele tinha vontade de confessar, ele foi, ele caminhou, ele foi até onde Jesus estava, mas não segurou, ele não conseguiu segurar, ele não conseguiu testemunhar. Muitas vezes nós temos isso também, eu vou fazer, eu vou segurar, eu não vou voltar atrás, eu vou segurar, mesmo que eu sofra, mesmo que venham as consequências sobre a minha vida, eu vou publicar, Jesus é o Senhor. E muitas vezes nós ocultamos, nós mentimos, nós falamos diferente, nós não erguemos a voz e afirmamos, nós queremos assim levar as coisas mesmo oculto, e muitas vezes, amados irmãos, nós não somos tão diferentes de Pedro. Muitas vezes ficamos numa posição que Jesus está olhando e dizendo, e aí, agora? E chegou a hora, e muitas vezes nós, com toda a vontade dos nossos corações de acertar, de testemunhar, e muitas vezes nós não fazemos, mas a palavra de Deus diz que Ele é longânimo. Deus está nos preparando, Deus está nos forjando para nós sermos testemunhas dEle todos os dias. Vai chegar o momento que nós não vamos recuar, vai chegar o momento que nós vamos falar, Senhor Jesus, ainda que eu tenha que perder alguma coisa, eu não vou recuar, eu vou levantar a minha voz e vou falar, Jesus é a minha vida, Jesus é a minha esperança, Jesus é o meu provedor, Jesus é a minha vida, e isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Amém, amados irmãos? Mas eu quero voltar um pouco na Maria, depois vamos falar um pouco mais de Pedro. A palavra de Deus diz, irmãos, que ela entrou na casa desse homem com um perfume muito caro, com aquilo que ela tinha de melhor, com aquilo que ela tinha assim como referência de profundo amor, e ela quis demonstrar ao Senhor Jesus dando aquilo que ela tinha de melhor. Seria um amor sacrificial, algo que custava, algo que tinha muito valor para ela. Talvez algumas coisas, amados irmãos, não tenha valor para as pessoas que estão vendo, mas aquilo que nós fazemos para Jesus tem que ter valor para nós, pessoal. E aquela mulher chegou com algo que era muito valoroso para ela, e ela se chegou a Jesus, e a Bíblia diz que Jesus estava sentado, e ela foi à mesa, e ela foi na presença de Jesus, quebrou aquele vaso, aquele frasco, e derramou sobre Jesus, porque aquilo era maravilhoso, era uma adoração, uma expressão de adoração, uma expressão de gratidão ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz, amados irmãos, que quando ela fez isso, os discípulos, João diz, lá na sua narrativa, no texto paralelo, diz que foi Judas que disse, mas no texto de Lucas e no texto de Marcos e Mateus, a palavra está no plural. Então havia o que? Uma concordância dos demais discípulos, havia uma afirmação dos demais discípulos, dizendo, que desperdício, para que isso? Para que ter uma atitude dessa? Para que fazer isso? Para que ter uma expressão dessa forma? Para que derramar? Para que trazer isso nesse ambiente e fazer isso com o nosso Senhor? E aí eles começaram a criticar, e a Bíblia diz que eles ficaram indignados com a ação desta mulher, e começaram a falar fortemente contra ela, dizendo que não era necessário fazer aquilo. Sabe, meus amados irmãos, o Espírito Santo colocou no meu coração algo que eu e você precisamos todos os dias estar ciente quando nós estivermos na presença de Deus. Um adorador, alguém que quer testemunhar o Senhor no lugar público ou em qualquer lugar, precisa ter consciência que essa ação tem que partir do nosso coração, da nossa consciência, e nós não podemos permitir que pessoas que estão em volta de nós venham atrapalhar a nossa expressão de adoração e o nosso testemunho em relação a Cristo Jesus. Eu quero dizer aqui nesta noite que provavelmente algumas atitudes nossas, alguém que faz parte do nosso meio vai olhar para você e vai falar, para que isso? Não faça isso, não precisa fazer isso. E vai querer até te criticar, vai querer até trazer parâmetros que você não deveria fazer isso, que isso não cabe nesse momento. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela estava firmada, focada
focada, olhando em Cristo Jesus. A palavra de Deus disse que mesmo ela sendo insultada, criticada, ela não abriu a sua boca, ela ficou olhando para Jesus. E a palavra de Deus diz que em momento nenhum ela quis refutar, em momento nenhum ela quis levantar a voz para os discípulos e falar assim: olha, vocês estão vocês estão errados. Ela estava tão concentrada na adoração, no testemunho, na vida em Cristo Jesus, que as pessoas em volta, sendo ali Pedro, João, Tiago e os demais discípulos que acompanhavam Jesus, eles não conseguiram barrar aquela mulher, e ela fez toda aquela adoração de testemunho e adoração ao Senhor, e ela não permitiu que nada entrasse no seu coração, e ela testemunhou publicamente para todos que estavam naquela casa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Sabe, amados irmãos, quando nós falamos de testemunho, de adoração, nós não podemos permitir, nós não podemos olhar para ninguém quando nós percebemos que eles estão atrapalhando. Testemunhar é um desafio que até no meio dos nossos nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar em Deus, para que ninguém venha atrapalhar a nossa adoração e o nosso testemunho na presença de Deus. Eu acho lindo, irmãos, desse texto, que Maria não precisou falar. Sabe quem falou por ela? Jesus, é Ele mesmo. Quando Jesus percebeu que eles estavam entrando, criticando, indignados, com o coração ferido com aquela mulher, Jesus olhou e falou: pare com isso, deixa ela em paz. Sabe, irmãos, uma coisa linda do Evangelho, quando eu e você nós temos consciência que nós estamos adorando, estamos testemunhando na verdade, não precisamos procurar briga com ninguém, não precisamos responder para ninguém. O próprio Senhor responde por nós, o próprio Senhor trabalha ao nosso favor, e o próprio Senhor fala em nosso local, o próprio Senhor tem uma palavra no nosso lugar. Jesus disse: eu disse, parem com isso, vocês estão falando de coisas que vocês não sabem. Essa mulher fez algo tão especial que vocês não têm ideia, vocês não conhecem o tamanho dessa ação. Essa ação é tão grande que esse relato, esse acontecimento, aonde for pregado o Evangelho, vai ficar marcado essa adoração, esse testemunho, essa vida na minha presença. Sabe, queridos, amados irmãos, em nome de Jesus, nesta noite, 1 ponto, 2, 3 pontos interessantes para nós aqui, é nós entendermos, amados irmãos, que a ofensa, que as críticas, que as palavras não podem nos parar em relação ao testemunho e adoração ao nosso Senhor. Talvez as pessoas vão te criticar pelo seu jeito de ser, pela sua oratória, pelo seu ímpeto, pela sua forma corporal, pelo seu temperamento. As pessoas muitas vezes querem medir as pessoas externamente, e já começa a podar, e já começa a dizer: não, esse não dá, esse pode, olha, vamos evitar, vamos fazer assim. Ei, não pare. Jesus nos chamou para a adoração, para o testemunho, para testemunhar, para falar todos os dias que Ele é o Senhor, para falar todos os dias que Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor. E uma coisa que eu falo aqui abertamente: se há alguém dos nossos te incomodando, diz assim: irmão, irmã, não se preocupe, eu tenho um alvo, é testemunhar, é adorar, é anunciar que Jesus é o Senhor. Sabe, irmãos, tem pessoas que se incomodam com as outras. Eu já ouvi pessoas falando assim de outras: fulano é demais, ele quer falar de Jesus o tempo todo, ele até atrapalha, tem hora.
Ele fala de Jesus lá no trabalho, ele fala com o chefe, ele fala com o amigo. Ai, pastor, é ruim, né? Fica falando de Jesus toda hora. Tem que falar do que então, abençoado? A cada dia, amados irmãos, nós vamos viver a expectativa, o testemunho que Jesus é o Senhor. Se você recebeu algo no teu coração, algo que é importante no seu coração, que é a vida em Cristo Jesus, testemunha dele, fale dele, honre ele aonde você estiver, fale do amor dele onde você estiver. Isso é louvável, isso é maravilhoso, é grandioso nas nossas vidas. Maria não parou. Maria falou: não vou parar. Se calou em adoração, em rendição. Ela se curvou diante do grande mestre Jesus de Nazaré e o adorou. Eu creio, amados, que aquela casa, aquele ambiente ficou totalmente impactados com a presença do Senhor, quando Jesus assume aquela postura de falar sobre aquela mulher e disse: olha, essa mulher está fazendo algo tão maravilhoso que vocês não compreendem. Sabe, irmãos, Deus procura pessoas que não vão se importar com as críticas nesses dias, pessoas que não vão se importar com as ofensas nesses dias, pessoas que não vão se importar com outros falando assim: você é um chato, você fala o tempo todo desse Deus, desse Jesus. Há uma conversa, vai, outra vem, ele está lá Jesus no meio. Uma coisa vem para cá, é que Deus está no controle. Aí começa a falar de Deus, começa a falar dos milagres de Deus, começa a falar da palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que no meio mesmo, cristãos, se incomodam com isso. Mas eu quero dizer, continue, seja firme, seja constante, continue falando dele, continue mencionando que ele é bom. Continue falando do seu amor, da sua lealdade, da sua grandeza, do seu amor perfeito todos os dias. Eu e você precisamos ser ousados, irmãos. Não podemos ter medo, não podemos parar, não podemos voltar atrás. Maria não voltou, recebeu uma palavra do Senhor. Maria, fique tranquilo. Essa atitude sua, ela vai seguir todos os dias no Evangelho. E hoje nós estamos aqui falando dessa mulher, porque Jesus disse: olha, esse relato será repassado para todos. Um momento de adoração, um momento de testemunhar, e ela não impediu que ninguém atrapalhasse esse momento. Sabe, irmãos, tem uma coisa linda nesse texto, que é super importante. E eu gostaria muito que você entendesse isso. A indignação dos discípulos parece razoável para nós, não parece? Distribuir coisas aos pobres, é uma concordância nisso. Mas eu quero dizer para nós aqui todos nessa noite, o nosso primeiro dever é adorar ao Senhor e fazer ao Senhor. E eles estavam usando os pobres ali. Eles estavam usando aquela situação para inibir aquela mulher, para dar uma palavra de peso sobre aquela mulher. Mas o objetivo da igreja é a adoração a Jesus e o testemunho sobre Jesus nesses dias. Não que eu estou falando aqui que nós devemos fazer as demais coisas, sim, é necessário, mas não deixe que nada tire a visão de testemunhar e adorar ao Rei Jesus. Aquela mulher não quis saber de pobre naquela hora. Aquela mulher não quis saber de cestas naquela hora. Não quis saber de dar presentes naquela hora. Ela não quis saber que quantos valia aquele perfume. Ela só queria a presença de Jesus. Ela só queria derramar o perfume sobre Jesus. Ela só queria adorá-lo. Ela só queria expressar a gratidão que estava no seu coração em relação a Jesus. Sabe, queridos, eu e você nesses dias, que nós possamos viver assim, essa expectativa todos os dias, que ninguém possa nos atrapalhar na nossa vida de adoração
a nossa vida de testemunhar cada dia a presença de Deus. Já no outro texto nós encontramos Pedro. A palavra de Deus diz que o Senhor disse assim para os discípulos: quando o Filho do Homem for preso, vocês vão me abandonar. E a palavra de Deus diz que todos abandonaram. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que Pedro foi aquele discípulo secreto. Tem muitos discípulos secretos hoje de Jesus. Sabe como é que é o discípulo secreto, aquele igual Pedro? Ele queria ir no campo do inimigo, ele queria ficar vendo Jesus de longe e não queria que ninguém o reconhecesse. Esse é o discípulo oculto. Então Pedro, a Bíblia diz que ele seguia Jesus à distância. Jesus está lá, eu estou aqui, não vou manter uma distância, logo ele não me vê, eu não preciso confirmar nada, eu não preciso testemunhar nada, eu vou ficar na minha, eu vou ficar aqui escondido, eu vou ficar aqui na surdina, como diz o outro. Sabe, irmãos, só que Pedro não estava preparado para aquele momento. Pedro ainda não estava preparado para aquela situação toda. Ele foi, sim, disfarçado ao território do inimigo. Irmãos, um cristão não pode andar disfarçado. Um cristão tem que andar pronto para qualquer coisa. Um cristão deve andar com a escrita, as iniciais, o nome de Jesus bem grande no peito. Eu sou de Jesus, vivo por Jesus, caminho por Jesus, e a minha esperança é Jesus. E uma coisa que eu tenho a falar para nós, irmãos: crente disfarçado não dá certo, tá? Alguém vai descobrir que você é crente, que nós somos crentes. Crente disfarçado não acontece. Alguém vai falar assim: ei, você é um dele, você é dele, você faz parte dele. E a Bíblia diz, amados irmãos, que Pedro estava lá disfarçado, e de repente uma criada o confrontou, dizendo: olha, você parece com ele, você é um deles. E a palavra de Deus diz que ele negou e disse assim para a mulher: não o conheço. Sabe, irmãos, muitas vezes nós negamos Jesus porque tememos. Porque Pedro sabia que Jesus estava perto de morrer, que ele seria interrogado, que ele seria, vamos dizer assim, humilhado, açoitado, ele seria morto. E quando Pedro olhou todo aquele cenário, mesmo, eu tenho certeza que Pedro não era o discípulo que estava fazendo algo porque não tinha a essência no seu coração. Eu creio piamente que Pedro foi o único discípulo que foi lá. Todos os outros correram, mas ele foi lá, à distância, mas ele foi lá, porque havia um ardor, havia algo no seu coração, então ele foi lá, à distância, mas ele foi lá. Mas pesou o medo de perder, o medo de sucumbir, o medo de alguns acontecimentos que nós não sabemos o que ele estava pensando naquele momento, mas ele temeu, foi covarde. Nós compreendemos na palavra de Deus que ele foi mentiroso, ele negou a verdade. Sabe, amados irmãos, e isso não é diferente muitas vezes de nós. E isso não é diferente de nós muitas vezes. Que o Senhor prepara todo o ambiente, prepara todas as coisas para nós. De repente chegou o momento e alguém vai nos confrontar, alguém vai olhar para nós e falar: ei, você diz que é crente e tem essas atitudes, você diz que é cristão e anda desse jeito,
e faz desse jeito, e pronuncia desse jeito. E muitas vezes nós negamos, nós damos um jeito, e nós não assumimos, e nós não falamos. E muitas vezes quando acontece, olha, precisamos dar um jeito aí, você precisa mudar essa fala, você precisa confirmar, né? Muitas pessoas que trabalham aí no trabalho do dia a dia, nas empresas, né? Eu sei, porque eu trabalhei 10 anos numa empresa, e eu sei como é que era, e eu sei as dificuldades que as pessoas passam. Chegando assim, alguém fez algo errado, mas ele vai levar aquela pessoa mais fraca do cargo para ela dizer outra coisa, para falar outra coisa, para dizer que é o contrário, para assumir alguma coisa. E isso acontece todo tempo, e muitas vezes um cristão que está lá, ele vai engolir, aí ele vai remoer, e ele vai aceitar algumas propostas. Eu sei que é difícil, irmãos, testemunhar de Jesus no meio da sociedade, no meio das pessoas, mas é nessa hora que o Senhor quer confirmar dentro de nós uma palavra de segurança, uma palavra de afirmação. Tem muitas pessoas que têm medo de perder o seu emprego, de perder o seu prestígio, de perder a amizade com as pessoas, então fazem concessões. Pedro naquele momento temeu, então ele fez concessão mesmo, ele disse, olha, não, nem conheço ele, nem sei quem é esse homem. E muitas vezes acontece isso conosco, amados irmãos, mas em nome de Jesus, é nessa hora que o Senhor quer colocar dentro de nós uma essência da verdade, para Ele honrar a nossa vida aqui na terra. Não, ainda que eu pague um preço, ainda que eu venha perder alguma coisa, mas eu não vou fazer isso, porque eu sou de Jesus, e eu sou da verdade, eu sei o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, e que essa porta fechar, Deus é poderoso para abrir outra porta, Deus é poderoso para sustentar a minha vida. Sabe, meus amados irmãos, testemunhar de Jesus no meio da sociedade não é fácil, não é fácil, mas eu tenho uma palavra de incentivo para você: se uma porta se fecha, outra se abre. Se você perder alguma coisa pela verdade, fica tranquilo, a verdade é poderosa para reverter todas as coisas. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Então não tenha medo, igual Pedro naquela oportunidade. Assuma, diga, eu sou de Jesus, eu não vou fazer isso. Eu sou um cristão, eu sou de Deus, eu vivo para Deus, eu não faço concessão, eu vou andar segundo a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Sabe, meus amados irmãos, isso é um testemunho para a eternidade. Isso é um testemunho para a eternidade. Ah, amados, aqui na nossa casa, né, na igreja é fácil. Aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil. Mas amanhã, você vai poder mudar uma vírgula, você vai poder mudar um valor, você vai poder fazer uma mentirinha gospel aí, para conseguir alguma coisa. E é nessa hora que Jesus está querendo firmar os nossos corações na sua presença, e nós vamos falar, nós somos de Deus, Senhor. Nós vamos trabalhar na verdade, para que o seu nome seja exaltado para todo sempre, para que o seu nome seja adorado para todo sempre. Sabe, meus amados irmãos, e Pedro temeu, e ele abriu, ele disse, não sou. E a palavra de Deus diz assim, passando alguns momentos, a criada depois, um homem, chegou a Pedro e perguntou novamente para Pedro, você é um deles? E novamente Pedro diz, eu não sou. Sabe, irmãos, quando nós abrimos uma concessão, fique tranquila, a outra vai chegar, outro pedido vai chegar. Quando nós abrimos uma porta para aquilo que não é verdadeiro, vai chegar o outro na hora. O diabo sabe, irmãos. Ele fica olhando, fala assim, ó, não segura, vou mandar outro.
E aí chegou o homem de novo e Pedro falou assim: não conheço, não sei quem. E a palavra de Deus diz, irmãos, 1 hora depois, outro chegou para Pedro e perguntou novamente. E aí ele foi mais assim, extremado ainda: não sei do que você está falando. É uma bola. Se nós não firmarmos o nosso testemunho, a nossa vida é uma bola de neve. Vem um, vem outro, e nós não vamos sair desse lugar. E nós vamos estar sempre negando, sempre achando uma saída, e nós temos que posicionar. E a palavra de Deus diz que na terceira vez que Pedro negou, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, que estava indo em direção ao Sinédrio, a Bíblia diz que Jesus olhou diretamente para os olhos de Pedro, e a Bíblia diz que aí o galo cantou. A Bíblia diz que Pedro caiu em si, porque lembrou da palavra, e saiu amargurado e chorando. Você sabe por que Jesus olhou nos olhos de Pedro? Porque quando Jesus olha nos olhos de Pedro, Jesus está retomando, trazendo de novo, fazendo Pedro cair em si. Ele lembra da palavra e ele cai em si, e ele chora, um choro de arrependimento, um choro onde ele entendeu que ele fez errado. E a Bíblia diz que ele sai daquele lugar, ele não fica mais naquele lugar, e ele sai daquele ambiente. Sabe, queridos, Pedro é totalmente diferente de Judas. A palavra diz que de Judas houve um remorso, e ele foi lá e se precipitou, se lançou à morte. Pedro não. Quando Jesus olha diretamente para o coração de Pedro, olha para os olhos de Pedro, é como Jesus estivesse falando: o que você está fazendo? Volta, retoma o seu lugar, assume a sua postura, assume o seu lugar de filho, assume seu lugar de servo, assume o seu lugar de autoridade, retoma o seu lugar, se posiciona no seu lugar, não abra mais concessão, volta à postura, volta à essência, volta ao testemunho, volta à vida, porque eu vou lhe encaminhar para algo muito grande. Se posiciona de uma forma diferente. E a Bíblia diz que Pedro compreendeu e saiu daquele lugar, porque veio algo pesado no coração de Pedro, e ele saiu daquele ambiente. Sabe, irmãos, eu descobri um negócio hoje que foi lindo. Eu falei para a Val, que coisa linda. Lá em Atos 5, no capítulo 5, a Bíblia diz que os apóstolos estavam pregando, e eles foram presos, e eles estavam lá na prisão, e de repente um anjo foi lá e soltou, e eles saíram da prisão, porque houve algo de milagre muito grande. E quando foram procurar os apóstolos, não encontraram mais na prisão, mas falaram aos chefes: olha, eles estão lá no templo, pregando, anunciando as grandezas desse Jesus que eles falam. A palavra de Deus diz que eles foram lá e prenderam Pedro, João e Tiago. E a palavra de Deus diz que pegaram esses discípulos e levaram eles ao Sinédrio. O que é o Sinédrio, irmãos? Sinédrio é vamos dizer, é o Senado judaico, né? O Sinédrio representava a política, a área jurídica, religiosa, educacional. E a Bíblia diz que quando Pedro negou, Jesus estava sendo encaminhado para o Sinédrio. E aqui quando Pedro é preso, novamente ele é conduzido ao Sinédrio. E quando chega lá diante do Sinédrio,
fazem as perguntas, interrogam Pedro, e fala algo assim muito forte para Pedro, e a Bíblia mostra que foi Pedro que respondeu. Ele disse assim, eles disseram assim: olha, vocês estão proibidos de pregar sobre esse nome. Vocês não podem mais pregar, falar desse nome, Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Pedro levantou e falou assim: olha, muito melhor é obedecer a Deus do que obedecer aos homens. A Bíblia diz, amados irmãos, que eles foram açoitados. Eles foram açoitados e foram repreendidos para não falar do nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles saíram de lá do sinédrio, açoitados, humilhados, a Bíblia diz que eles saíram alegres, porque foram humilhados e açoitados por causa do nome de Cristo Jesus. Agora nós encontramos outro Pedro depois do olhar de Jesus. Assim como ele negou Jesus na porta do sinédrio, depois ele foi conduzido dentro do sinédrio para afirmar: nós vamos falar de Jesus, Ele é o meu rei, nós vamos falar da grandeza dEle, nós vamos falar do amor dEle, ainda que eu seja humilhado, ainda que eu seja açoitado, eu vou falar e vou dizer para todos que Ele ressuscitou, que Ele é o Senhor. E a palavra de Deus diz que todos os dias encontravam Pedro e os demais apóstolos testemunhando no templo que Jesus é o Senhor, aquele que morreu e aquele que ressuscitou. Sabe, meus amados irmãos, sabe o que eu entendo nessa noite? No lugar da nossa negação, Deus quer nos honrar nesse lugar. No lugar da sua negação, sabe onde você negou, sabe onde você não consegue, sabe naquele desvio de caráter, de conduta, neste lugar que Jesus quer te preparar para você mudar o seu discurso, mudar a sua atitude e dizer: não, eu sou de Jesus, eu não vou fazer mais isso, eu não vou viver desse jeito, porque eu entendi que o Rei da Glória está no meu coração. Eu acho lindo Deus. No lugar da humilhação de Pedro, foi o lugar da exaltação. Não vamos parar. Sabe, irmãos, Pedro foi lá assim: pode matar, pode açoitar, pode humilhar, nós não vamos negar que Ele é o Senhor, o Rei da Glória. Sabe, irmãos, Deus quer nos fortalecer dessa forma. Deus quer preparar uma igreja que não nega. Deus quer preparar uma igreja, por isso que a palavra em Apocalipse diz: ser fiel até a morte. É morte mesmo, irmãos. E vocês vão receber a coroa da vida. Ah, amados irmãos, não podemos negar o autor da vida. Não podemos achar artifícios para melhorar a situação. Não invente, testemunhe que Jesus é bom. Fala que Ele é suficiente. Irmãos, não vamos ter medo. Não vamos ter medo, Ele cuida de nós. A Bíblia diz: olha, ó homens de pequena fé. Por que nós estamos preocupados, irmãos? Diz Mateus que Ele cuida de todas as coisas para nós. O nosso dever é testemunhar, é levantar uma voz dizendo: Jesus é bom, e Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu compreendo que nesses dias a igreja tem que fechar essa porta que se abriu ao longo dos tempos. Talvez aqui tem cristãos de 30, de 40 anos. E uma coisa triste do evangelho hoje: as pessoas estão perdendo o respeito de quem se diz de Deus, porque eles não conseguem testemunhar do Deus deles na sociedade. O Brasil está o que está, e não tem uma área nesse Brasil que não tenha um crente. Todas as áreas: política, judiciário, Ministério Público, Senado, Câmara,
no comércio, servidores públicos. Não é falta de crente, é falta de testemunho. O Brasil não precisa de mais crente. O Brasil precisa de uma igreja que testemunha que Jesus é o Senhor. A igreja não precisa de mais crente. Esse Porto Velho é lotado de igreja. Esse Porto Velho tem igreja em metro quadrado. Sobe aqui, não vai muito longe não, vira aqui na Amazonas, escolhe uma aqui. Você vai ter umas 7, 8 aqui, ó, até ali. Não é falta de crente, irmãos, é falta de testemunho. Não é falta de ter mais um cristão aqui na Bethesda. O negócio é o testemunho que Jesus é o Senhor e Ele é suficiente para nós. Que Ele é poderoso, que Ele é o Senhor. Que o Espírito Santo venha nos forjar nesses dias com o poder de testemunhar. Que o Espírito Santo nos faça cristãos autênticos do testemunho que Jesus Cristo é o Senhor nesses dias. Vão tentar te comprar, vão tentar te iludir, vão tentar que você entre no jogo. Seja cristão, seja de Deus. Vamos ser de Deus. Não, eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu não posso. Talvez você fale, mas pastor, como é que é isso? Isso aí chama-se a honra que devemos dar ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que perde é que ganha. Você pode até perder no contexto humano e físico, mas você sempre vai ganhar com o Senhor, que é capaz de prover todas as coisas. Aleluia. Que o Espírito Santo nos incentive nessa noite a ser cristãos firmes em Jesus. Jesus está olhando para mim e para você. Quando Jesus olha e fala, filho, não faça isso. Eu estou aqui do seu lado, você não precisa ocultar isso. Eu sou o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Quero orar por você. E essa palavra não é para nos baquear. Essa palavra é para nos trazer atenção que Deus quer nos fazer testemunhas desse reino tão poderoso que está na terra, que está sobre você, está sobre nós esses dias. Aleluia. Vamos colocar de pé. Aleluia. Vamos colocar de pé e vamos dizer, Senhor Jesus, nos ajude, Senhor. Nos ajude amanhã, Senhor. Nos ajude amanhã, Jesus. Na família, 8 horas da manhã, Senhor, quando todos vão ao trabalho, nos ajude, Senhor. Nos ajude a levar um credencial escrito Jesus de Nazaré. Nos ajude a levar essa credencial dizendo, está chegando um filho de Deus. Um filho de Deus que não vai negar, que não vai se corromper, que não vai se vender, que não vai entrar no sistema, que não vai fazer algo que desagrade ao Senhor. Um filho de Deus está chegando para dizer para todos que estão em volta, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Senhor, Ele é a verdade da minha vida, Ele é a esperança da minha vida, Ele é meu amado. Aleluia. Oh, vamos cantar uma canção ao Senhor. Aleluia. Adore ao Rei, clame a Ele, Senhor, me faça um adorador que testemunha todo dia, todos os dias que o Senhor é bom, que a sua misericórdia é preciosa. Esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te mexer.